Hoje é 12 de setembro de 2019, são 10 horas e 35 minutos. Este antigo articulista de direito penal e processual penal está a examinar agora de manhã a Folha de São Paulo, na página 4, ao título STF prepara sequência de julgamentos decisivos para Moro e a Lava Jato. Isto significa que há de ser examinado pela Suprema Corte aquele conjunto de circunstâncias que tem determinado a prisão imediata após decisão de segundo grau desfavorável ao recorrente, embora não transitada em julgado. Isto era considerado fundamental pelo hoje ex-juiz Sérgio Moro, que se apresentava até pouco tempo como o líder na exorcização da liberdade provisória. E afirma o ex-juiz que isto, se quando refugada a prisão em segundo grau, constituiria um duro golpe na Lava Jato. Não se entenda que o exercício da prisão contra uma criatura possa representar um duro golpe numa determinada tendência à crueldade representada pela prisão em segundo grau, embora não transitada em julgada decisão condenatória. Um duro golpe na perda da liberdade. Isto pode ter qualquer consonância com a forma de as coisas serem vistas pelo ex-juiz, mas contra a vontade do antigo juiz Sérgio Moro existe a presunção de inocência. Ele há de lidar com isso como uma corda no pescoço até o fim da existência, porque é sim um combate entre a presunção de inocência e aspectos políticos da dita Lava Jato, que é filha natural do ex-juiz Sérgio Moro, hoje ministro da Justiça. O antigo escriba encontra o título STF prepara sequência de julgamentos nessa página já dita, já exibida, idealmente A4 da Folha, e vê uma foto que cada vez que é mostrada em uma página qualquer de uma publicação traz tristeza imensa a este antigo advogado criminal que tem 84 anos. 84 anos, sim, combativos ainda, e que é um sobrevivente de épocas já passadas, que foi amigo do ministro Evandro Lins e Silva, davam-se muito bem no passado, e passado que traz muita saudade, e por quem este escriba tinha um afeto e um carinho muito esfuziantes. E o escriba vê esta foto do Supremo Tribunal Federal com a tribuna ainda sem assento, para que o advogado possa falar sentado, com os costados, descansando numa cadeira mais ou menos confortável, mas de qualquer forma protetora
da coluna vertebral dos moços e principalmente dos antigos. O cronista é um sobrevivente dos tempos passados. Aos 84 anos. Há, evidentemente, quem tenha condições mais enérgicas de saúde para o prosseguimento no exercício da especialidade da advocacia criminal. Mas, em se pensando que antigamente um homem aos 54 ou 60 anos já era um velho, este velho flibusteiro da advocacia criminal se entende beneficiado pela existência ou pela longevidade, porque antigamente se morria aos 60 anos, 62, 54. Lá atrás, mais lá atrás, se tem a imagem, por exemplo, de Alexandre Magno. Alexandre Magno dominou um pedaço do mundo e morreu aos 35, 36 anos. Muitos e muitos se iam conversar com os deuses. Hoje seriam considerados moçoilos, ainda não amadurecidos. É o que acontece, por exemplo, com o filho de Bolsonaro, pretendendo ser embaixador, tem 30 e poucos anos de idade. Hoje é uma criança ainda não amadurecida. Lá atrás era alguém caminhando para uma surpreendente positivação do prosseguimento da vida. Então, dá muita pena, muito dó a este antigo advogado criminal, sobrevivente, sim, vir à tribuna de defesa sem um assento para os advogados que, se não tivessem direito a tanto, em razão da prerrogativa profissional, a tanto teriam direito se e quanto envelhecidos no exercício da profissão. Este velho serventuário das coisas da justiça se lembra, por exemplo, de Sepúlveda Pertence. Foi ministro-presidente da Suprema Corte. Se a memória deste escriba ainda o auxilia, e sustentou oralmente em favor, também, se a memorização estiver presente, em favor do presidente Lula, quem sabe, sustentou oralmente e em pé um ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, um ex-ministro da Suprema Corte, e além de ex-presidente do Supremo Tribunal Federal e de ministro da Suprema Corte, exibindo uma idade provecta, porque o advogado Sepúlveda Pertence é mais moço que este velho criminalista. É mais moço, sim. Este advogado tem 84 anos, o ministro Sepúlveda deve ter seus 82. De qualquer maneira, é mais jovem que este vetusto palrador do direito penal e do processo penal, e sustentou em pé, sem assento, para descansar os costados, talvez por admitir que um advogado não possa sentar-se perante os juízes do Supremo Tribunal Federal, corte, que ele, a não ser que o cronista se engane, presidiu durante algum tempo. É pena, cada vez que este escriba vê uma foto do Supremo Tribunal Federal com a tribuna vazia, despida daquele assento, almofadado ou não, a permitir que o advogado fale sentado, este
advogado criminal se entristece e muito. Exceção feita a isto, a Suprema Corte sempre deu mostras de que, mesmo em períodos complicados da história do país, e este é um deles, sempre deu mostras de que, além das necessidades ou injunções políticas e de pretensões de juízes autoritários, além e adiante de ambos dos juízes e do período ruim, soube distribuir a justiça. E se entende que durante o julgamento da questão, que é uma questão superior condizente com a execução ou não da reclusão, mesmo não transitada em julgado a sentença condenatória, o Supremo Tribunal Federal há de dar o seu recado, que é um recado muito necessário para se atingir a plenitude dos preceitos constitucionais atinentes à espécie. Portanto, fica aqui a satisfação e fica aqui a expectativa deste criminalista quanto a esses julgamentos cujos efeitos hão de ser decisivos, sim, na história do Poder Judiciário brasileiro, embora impliquem em consequências políticas também relevantes. Mas fazer justiça é assim. Às vezes, o juiz está ciente das complicações que podem surgir, mas embora surjam as complicações, o juiz cumpre a sua obrigação de fazer justiça. É o que se encontra na página 4 da Folha de São Paulo, relembrando a este criminalista que é uma espécie hoje de fantasma da ópera. Porque aos 84 anos advoga com a energia intelectual de um aprendiz. Embora o corpo não o auxilie a contento, mas este escriba apreendeu a experimentação, apreendeu a experimentação com o correr do tempo. Este escriba apreendeu que, no fim das contas, ele é dois. Ele é o corpo, sim, mas é também alguma coisa funcionando na plenitude dentro do cérebro. É dois, é híbrido. Obviamente, quando se envelhece, fica-se uma espécie de criatura mestiça entre o chamado corpo e a chamada alma. E se pretenderia que o corpo fosse mais que um invólucro, que o corpo acompanhasse a estuante agressividade que a criatura ainda mantém. Mas o corpo passa a ser meramente instrumental. Passa a ser uma espécie de embrulho, de um pacote, evitando que a alma ou o espírito não tenha para onde se dirigir se o corpo não a auxiliar dentro do contexto. Este escriba fica expectante com os julgamentos que se avizinham e teima, sim, em pretender que a Suprema Corte
cumpra a sua obrigação de colocar um assento à tribuna para que o advogado possa falar sentado ou em pé, conforme lei federal em pleno vigor e desobedecida pela Suprema Corte, enfrentada pela Suprema Corte. Não se sabe por que um gesto tão simples, apenas mandando colocar uma cadeira junto à tribuna para os advogados que, com quase toda certeza, hão de desprezá-la enquanto falam sim, porque os criminalistas gostam de falar eretos, em pé, avisando que são soldados na plenitude do exercício da profissão, protegidos unicamente pelas becas, às vezes já muito gastas com o tempo de utilização. Fica aqui, portanto, esta crônica, cuja inspiração foi, sim, com certeza, a foto posta numa sessão da Suprema Corte com a tribuna vazia. Fica aqui esta crônica, sem mais aquela, e fica também a expectativa de que a Suprema Corte continue a concordar em quase tudo com a figura do ministro Evandro Lins e Silva, que se e quando estivesse vivo e presente, teria aderido a esta pretensão deste antigo criminalista, no sentido de que se coloque, que se ponha um assento à tribuna para que os advogados possam falar sentados ou em pé, conforme a permissão e a imposição advinda de lei federal em pleno vigor. Dito isto, vamos ao trabalho com gravata ao pescoço e la nave va.